Sou o professor William Bottazini, sou professor de idiomas e de história, sou também diretor acadêmico do Instituto Angélicum e trabalho no campo de tradução, de aulas, enfim, faço uma série de atividades nesse sentido. Há muitos anos, já há mais de uma década, que eu lido com línguas clássicas, com idiomas em geral, mas com línguas clássicas em particular, e tenho desenvolvido alguns trabalhos. Recentemente foi publicada uma obra muito importante para quem se interessa por estudos clássicos, pelo trivium, pelo quadrivium, pelas artes liberais em geral, que são as Institutiones de Cassiodoro, obra que eu ajudei a revisar, né? A tradução foi revisada por mim e a obra também para a qual eu escrevi uma introdução. Então, a minha atuação em geral é essa. Recentemente também ingressei no campo do ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Tenho assessorado algumas famílias que querem transmitir o conhecimento de latim para os seus filhos e não sabem por onde começar, não sabem que material usar, a partir de qual idade iniciar os estudos e assim por diante. Então, esta tem sido a minha atividade. Então, resumindo, idiomas, história e tradução de grandes obras para a língua portuguesa. Nós falaremos, portanto, da lírica católica. Nós vamos apresentar aqui algumas pinceladas das grandes composições, dos poemas, das obras poéticas escritas sob uma óptica já cristã. Quando nós falamos de literatura cristã, as pessoas tendem a pensar muito facilmente nas grandes obras teológicas, nos tratados filosóficos, nas obras de apologética, enfim, em textos mais voltados para a apresentação da doutrina. Mas a sensibilidade cristã, desde sempre, procurou expressar-se também na leveza dos versos e na beleza dos poemas, dos cânticos e dos hinos. Então, ao longo da minha fala, nós vamos ver que desde os seus primórdios, em períodos ainda apostólicos, nós observaremos os cristãos procurando exaltar a beleza, a majestade, a glória de Deus através de versos. Isso tanto nos textos gregos quanto nos textos latinos, e esta tradição poética cristã continuou também pelas línguas derivadas do latim, as chamadas línguas românicas. Pois bem, antes de falar da própria lírica cristã, é importante ressaltar que a tradição de cantar a Deus, ela já vem de tempos veterotestamentários, isto é, desde o Velho Testamento nós encontramos uma série de passagens bíblicas que na verdade são hinos. E aqui eu aproveito para fazer uma pequena observação, uma observação bastante pertinente. Muitas edições da Bíblia, quer edições que tragam o texto original em grego, em hebraico, ou o texto traduzido, elas não têm este cuidado de mostrar para o leitor que aquela passagem, na verdade, não é um texto de prosa, não é um texto que deve ser lido como nós lemos uma narrativa histórica, mas é um poema. E, enquanto tal, ele tem regras específicas para a sua leitura e para a sua construção. Um exemplo bem
claro disso é o texto que abre a Bíblia, o primeiro capítulo de Gênesis. Na verdade, é um hino à criação de Deus, é um poema exaltando a criação divina. E enquanto tal, ele tem toda uma cadência específica para ser lido em hebraico, né, que é a língua no qual o livro do Gênesis foi escrito. E assim, tendo consciência de que você está diante de um poema, a sua compreensão do próprio texto bíblico vai muito mais a fundo daquilo que o hagiógrafo, que o autor sagrado quis escrever, vai muito mais a fundo naquilo que ele quis nos transmitir. Então é muito curioso que muitas pessoas que procuram desmentir a Bíblia ou que procuram refutar a tradição e a revelação divina, eles peguem justamente o livro do Gênesis, o primeiro capítulo, para construir toda a sua argumentação. Mas ali está falando isso, aquilo, olha lá, como é que Deus fez isso primeiro e depois outra coisa, isso não é possível, tal. Bom, em linhas gerais, aquele texto nada mais é do que um poema, um verso, uma poesia que exalta a criação divina acima de tudo. Um texto revelado, evidentemente, que traz as verdades eternas de que Deus criou todas as coisas e todas as coisas criadas por Ele guardam determinada ordem. Aí a criação de Deus, ela conserva uma ordem hierárquica que leva os seres dos menos perfeitos aos mais perfeitos numa escada de Jacó que culmina no próprio Deus, tanto que o próprio apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, dirá inclusive que os pagãos são indesculpáveis. E por quê? Porque não contemplaram a glória de Deus, as coisas invisíveis, nas coisas visíveis. Então, a partir das coisas visíveis, nós podemos chegar à realidade invisível. Em linhas gerais, de maneira muito sumária, é disso que trata o livro do Gênesis, é disso que trata aquelas primeiras passagens. Mas muitos tentam lê-la como se lê um texto de prosa e como se fosse um tratado científico. Não, trata-se de um poema, trata-se de versos, portanto, e quando se compõe versos, o autor toma algumas liberdades, ainda que seja o autor sagrado, sem desmentir a revelação, evidentemente, sem contrariar a revelação, mas para embelezá-la justamente, procura-se transmiti-la da melhor maneira possível. E a maneira mais bela de transmitir as coisas é justamente através dos versos. Então, tendo isso em mente, nós observamos que desde o Velho Testamento, o homem ele procura expressar a sua relação com Deus, procura falar com Deus e de Deus através de versos. E o Velho Testamento está repleto disso. Aliás, há um livro inteiro só disso, que é o livro dos Salmos, né? Há outro livro inteiro só disso, que é o Cântico dos Cânticos, por exemplo. Uma obra mística magnífica, já estudada a fundo por São Bernardo de Claraval. Então, enfim, desde sempre a revelação, o homem neste contato com Deus, né, o homem que recebe essa revelação divina, ele eleva a alma de volta a Deus em forma de poesia, em forma de versos. E em todos os momentos, então, nós encontramos no Velho Testamento uma série de cânticos, uma série de versos. Em Êxodo, a exaltação por sair do Egito. Nós vamos ter também outros versos em Levítico. O livro de Daniel traz um verso, traz um cântico formidável, magnífico e maravilhoso, que é o cântico dos 3 jovens lançados à fornalha, né? Cedraque, Mesaque e Abdenego. Então, é o cântico em que eles exortam todas as coisas criadas a louvar a Deus, né? A cantar a Ele, a louvá-lo pelos séculos sem fim. Novamente, tudo isso guarda uma métrica específica, tudo isso guarda uma configuração de texto muito própria. E é uma pena que muitos textos bíblicos, muitas traduções, não tragam
essas coisas. Eles simplesmente amontoam tudo lá numa coisa só, juntam tudo numa coisa só, amontoam as coisas ali e depois apresentam como se tudo fosse prosa. E não é.